Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé, disse o pai da criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos começando mais uma semana. Somos chamados a ser gratos ao nosso Deus, Ele que sempre vem se manifestando a cada um de nós, para que verdadeiramente possamos encontrar a salvação. Ele que nos deixou o seu Evangelho como um fermento para que a humanidade possa crescer cada vez mais em seu amor. Que possamos ter sempre o nosso coração aberto para acolher a sua palavra e também aos irmãos e irmãs. Com muita alegria meditemos a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegou perto dos outros discípulos. Viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." Levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para aquele que tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a grande multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana e com certeza nós somos chamados a sempre voltar o nosso olhar para as coisas do alto. Por mais que nós estamos vivendo nesse mundo, mas somos chamados a olhar para a realidade espiritual, a qual cada um de nós seremos convidados a viver plenamente um dia. Mas na vida espiritual, como o Evangelho apresenta para todos nós, há a realidade da felicidade eterna e a da tristeza eterna. A tristeza eterna, ela é governada pelo demônio, pelo espírito do mal. Jesus Cristo hoje tem diante de si essa criança que está possuída por esse espírito que torna essa criança doente, enferma e triste, e vai caminhando para aquela tristeza eterna. Seu pai também se encontra em desespero. Nós podemos compreender nesse evangelho de hoje o rito do sacramento do batismo. A criança que é apresentada ao nosso Senhor Jesus Cristo pelos discípulos, Jesus então faz a sua oração e liberta essa criança do mal. E é isso que acontece no sacramento do batismo, meus irmãos e minhas irmãs.
Por mais que nós não enxerguemos com os nossos olhos naturais, mas o nosso olhar da fé é chamado a compreender isso. O Padre, ali com o poder que é conferido por Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo, liberta todo aquele que vai ser batizado desse espírito do mal. E depois do batismo, nós precisamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida para que esse espírito não volte. Como nós ouvimos aqui bem no final do Evangelho, Jesus sendo questionado pelos discípulos, por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? E o que Jesus disse? Esse espírito só será expulso se for através da oração. Por isso que nós não podemos deixar a vida de oração de lado como uma coisa qualquer no nosso dia a dia, mas precisa ser algo primordial, até muito mais do que o café da manhã, do que o almoço, do que o jantar. Porque a oração vai expulsar, vai manter longe de nós esses espíritos maus que vêm perturbar a vida de cada um de nós, que vêm tirar a nossa alegria. Por isso, nessa segunda-feira, caríssimo irmão, caríssima irmã, façamos o nosso compromisso, renovemos o nosso compromisso de rezar diariamente a Deus, pedindo sempre a libertação das situações do mal, que o espírito maligno não chegue até nós, que sejamos protegidos pelo nosso Deus. E cheios de fé, com o coração exultante no Senhor, acolhamos a presença desse Deus na nossa vida, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aproveitemos esse dia para agradecermos a Deus por essa graça que Ele nos deu, que é o sacramento do batismo, que nos livra de todas as forças das trevas, e que possamos, juntos, como comunidade, como irmãos, sempre em oração, desejar que o mal se afaste cada vez mais da humanidade. Imploremos a bênção de Deus para que possamos viver bem essa segunda-feira e também o resto da semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do Dia.